Vamos um pouquinho mais à frente, né? Então, agora a gente vai falar das direções pessoais, do trigrama pessoal ou do trigrama do destino, o nosso Minguá. Então, o que é Minguá? Né? Recapitulando aqui, Min é destino, Iguá é trigrama. Então, a tradução literal seria trigrama do destino. Pode ser o nosso trigrama pessoal, é aquele número que vai... O Minguá é aquele número que vai definir. Vai definir as nossas direções pessoais, de que 4 direções a gente recebe boas influências e de que 4 direções a gente recebe más influências. E o trigrama do destino também vai definir como que o Ti do ambiente, como que as estrelas do ambiente vão nos afetar. Porque uma pessoa que tenha o Minguá de metal vai interagir com o ambiente de uma maneira diferente de uma pessoa que tenha um Minguá de fogo. Elas vão receber de maneira diferente, elas vão se relacionar com as estrelas e com os palácios de maneira diferente, porque essa energia delas em relação ao ambiente tem uma vibração diferente. Tá? O mestre Joseph Yu, ele diz que o Minguá é como se fosse o nosso anjo da guarda. Ele não é a nossa energia pessoal. Por isso que as pessoas às vezes perguntam se o Minguá é astrologia, eu posso ver a minha personalidade pelo Minguá? Eu posso ver compatibilidade entre casais pelo Minguá? Né? Na verdade, o Minguá não é a sua energia. É como se fosse aquele filtro que faz a tradução entre a energia do ambiente e você. É como se fosse o seu escudo energético e tudo do ambiente passa por esse filtro até chegar a você. Por isso que o mestre Joseph Yu chamou isso de anjo da guarda. É como se fosse aquele filtro, como se a gente tivesse uma capa energética e tudo do ambiente passa por essa capa. E é claro que se essa capa tem qualidade de metal em mim e de fogo em você, eu vou ter tendência a interagir com o mundo de uma maneira metal e você vai ter tendência a interagir com o mundo de uma maneira fogo. Então, de certa forma, isso vai influenciar um pouco a nossa personalidade, mas não é a totalidade, porque a totalidade, todo ser humano tem um conjunto, mesmo pela astrologia chinesa, não só no corpo, o nosso corpo é composto pelas 5 fases, como na astrologia chinesa, nós somos múltiplos, né? Nós temos várias ou todas as fases na nossa estrutura energética pela astrologia chinesa, enquanto que o Minguá é uma energia pura, né? Ela é o filtro que está ali. Então, o Minguá não é a minha energia, ela me influencia porque ela está filtrando, mas não é uma energia intrínseca minha. Você deixa acontecer? É isso? Aquilo que você permite? A gente não tem controle, né? A gente não tem domínio sobre os efeitos do Minguá. É como se a gente nascesse com essa estrutura energética, a gente nasce com essa capa e tudo que a gente emite para o ambiente, tudo que a gente recebe do ambiente passa por esse filtro. Eu não tenho como escolher, eu não escolho como que eu vou ser influenciado pelo ambiente, nem como eu vou trocar energia com o ambiente. Esse filtro está ali e nasceu comigo, vai morrer comigo e vai ser desse jeito, tá? Então, e ele é definido pelo ano de nascimento. Lembrando que é o ano chinês que começa em 4 ou 5 de fevereiro, não é o nosso ano. Então, tem essa diferençazinha, né, do calendário chinês e do nosso calendário aleatório, né? E ele é diferente para homens e para mulheres. Homens e mulheres têm estruturas energéticas diferentes, então um homem e uma mulher nascidos no mesmo ano, eles vão ter
minguar diferentes, eles vão ter essa capa energética diferente. Aí a gente vai ver o cálculo para um e para outro. Tá? Independente da opção sexual. Porque é XX e XY, entendeu? Não tem nada a ver com... Até porque a pessoa pode mudar de ideia no meio do caminho, né? A pessoa pode mudar de time, a estrutura energética não muda, tá? Não tem nada a ver com opção sexual, nada disso. É simplesmente... se é XX para energia... Para o campo energético, se você é XX, você é mulher, e se você é XY, você é homem. O que você faz com a sua vida sexual não interessa para o minguar, entendeu? Então, lembrando, né? Em geral, o ano chinês começa 4 ou 5, uma vez ou outra, mais raramente, dependendo do calendário, pode começar no dia 3. Então, se você nasceu em janeiro e no comecinho, nos primeiros dias de fevereiro, você vai usar o ano anterior, porque pelo calendário chinês ainda não mudou o ano. Tá? Então, nessa fórmula você usa o ano anterior. Se você nasceu 3, 4 ou 5, aí tem que procurar um calendário chinês para descobrir naquele ano exatamente em que dia, em que hora começou, para você descobrir quando é o seu ano. Aquele programinha que eu falei, o Four Pillars, ele tem um calendário que é mais uma utilidade, né? Você pode consultar e a data exata e ele marca qual foi o dia e a hora para o seu fuso horário quando começou. Então, digamos que no ano que você nasceu em 4 de fevereiro e no ano que você nasceu, o início do ano chinês foi 4 de fevereiro. Você vai ter que descobrir que horas você nasceu para saber exatamente qual foi a hora da virada do ano e ver se você nasceu antes ou depois. Tá? Então, vamos ver como que é a fórmula para os homens. Você começa somando os 4 dígitos do ano de nascimento. Aí o que importa é o ano, a gente vai ignorar mês e dia nesse cálculo, tá? A gente vai pegar os 4 dígitos do ano. Então vamos lá. Então a gente começa, pega os 4 dígitos do ano, esse homem aqui. Um homem nascido em 1941. A gente vai somar, né? 1 mais 9 mais 4 a 1, mais 1 dá 15, mas a gente precisa reduzir a um único dígito. Então, a gente soma 1 mais 5. Chegamos no 6, tá? Depois, o passo seguinte é subtrair de 11. A gente vai pegar 11 menos o 6. Não tem como dar negativo, porque se é um dígito, vai ser no máximo até 9. Se a soma deu 10, 9 mais 1. Não. Se deu 10 aqui... Deu 19. 19 vai dar 10, que vai dar 1. Você tem que reduzir a um único dígito. Se deu 19, se a sua soma aqui deu 19, você vai fazer 1 mais 9, que vai dar 10. Você vai fazer 1 mais 0, que vai dar 1. Tem que reduzir a um único dígito. No fim das contas, se fosse 10, ia dar no mesmo, porque se você subtrai 11 menos 10, dá 1. Se você subtrai 11 menos 1, dá 10, que dá 1. Então, dá no mesmo, tá? Então, subtraiu de 11. Se o resultado for maior que 9, quer dizer, 11 menos 1, 10, reduz para 1. Tá? Então, soma de novo até reduzir a 1, porque a gente só tem 8 trigramas. Então, são 8 números. Lembrando que não existe trigrama associado ao 5. Né? A gente tem trigrama 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. São 8 trigramas de 1 ao 4 e do 6 ao 9. O 5 está no centro, não tem trigrama associado. Lembra, o 5 está no centro do Loxu. E você tem 9 quadradinhos e 8 trigramas que estão em volta. Então, o 5 está no centro, não tem trigrama associado. Tá? Então, nesse exemplo aqui que eu dei, né,
1 mais 9 mais 4 mais 1, soma 15, 1 mais 5, 6. Aí eu subtraí 11 menos 6 deu 5. Não existe trigrama 5. O que que faz? Como é que faz aqui? Acabei de dizer que não existe trigrama 5. Um homem cujo resultado deu 5, ele vai para o 2, que é a terra feminina que complementa o homem. Lembra que a gente tem duas terras nos trigramas. Tem a terra 2, que é a mãe, e tem a terra 8, que é o filho mais novo. Então, o homem que é Yang, ele é atraído para a mãe, que é Yin. Lembra que o homem, os filhos ficam sob o comando da mãe? Então, um homem 5, ele se direciona para a mãe, que é o 2. Então, ele vai usar as direções pessoais do 2. No caso da mulher, vai ser o contrário. Se a soma da mulher der 5, ela vira 8. Ela usa as direções do 8. Tá? Então, o começo da mulher é a mesma coisa. Soma os 4 dígitos do ano até reduzir a um único dígito. A diferença é que a gente não vai subtrair de 11. Na mulher, a gente vai somar 4. Então, a gente soma tudo. Então, um exemplo aqui. Uma mulher nascida em 1969. Somei tudo, deu 25, somo 2 mais 5, resultado 7. Aí eu pego 7 e somo 4. Então, 7 mais 4 deu 11. Não existe trigrama número 11. Então, eu somo 1 mais 1, 2. Então, é uma mulher com trigrama 2. Tá? Se o seu resultado deu 5, você vira 8. Você vai usar o trigrama 8. Isso daqui é só uma fórmula que alguém desenvolveu, porque poderia existir uma tabela listada e você consultar a tabela. Mas é mais fácil fazer a conta, porque teria que ser uma tabela, você teria que ficar carregando a tabela e fazer a conta. Essa conta você faz até de cabeça, né? Então é mais fácil fazer a conta do que... Nesse caso, é mais fácil fazer a conta do que ficar consultando tabela. No caso das estrelas do Bazai, é mais fácil consultar a tabela do que ficar mudando linha para descobrir. Nesse caso, é mais fácil fazer a conta. Os mapas, as direções pessoais de cada trigrama vão ser... O mapa de estrelas que a gente vai usar é o mesmo mapa que a gente usou para as casas. O que isso quer dizer? Uma casa 1, uma casa água, que tinha F4, né? O trigrama da água, é o mesmo mapa de uma pessoa com trigrama 1. O cálculo é o mesmo, é como se o seu trigrama fosse o seu F4. Tá? Do mesmo jeito que o assentamento da casa é o F4 da casa para calcular o mapa de estrelas, o seu trigrama é o seu F4 para calcular o mapa de estrelas. Então, por exemplo, a gente tem aqui por exemplo, ela que falou que o trigrama dela é 8, né? Então, você tem aqui sul, norte, leste, oeste. É isso? É. O trigrama 8 está aqui no nordeste, tá? Aqui que a gente tem o trigrama da montanha, tá? Então, eu, pessoa com Minguá 8, o meu F4 pessoal
vai estar aqui. E aí, se eu for calcular as mudanças de linhas, vai dar igualzinho ao mapa da casa da montanha, da casa 8. É o mesmo mapa, tá? A diferença é como eu uso. Por quê? Numa casa, eu uso esse mapa para descobrir em que setores estão as estrelas. No meu trigrama pessoal, eu vou usar esse mapa para descobrir as direções que me são favoráveis ou desfavoráveis em qualquer lugar onde eu esteja. Eu posso estar fora de casa. Vamos imaginar, eu estou no parque, estou na praia. Aonde eu vou botar minha cadeira de praia? Para que lado eu vou ficar virada? Porque eu quero receber a melhor energia na praia. Aí eu vou pegar a minha mandalinha pessoal, vou alinhar com as direções, claro, né? Vou descobrir ali onde está norte, sul, leste, oeste, onde estão as direções. Posso pegar uma bússola, né? Eu vou pegar minha bússola, aí eu vou pegar minha mandalinha e vou girar a mandalinha para ela coincidir, né, com as direções reais, né? Aí girando a minha mandalinha eu vou ver assim, então eu sendo Minguá 8, eu sei que a direção oeste é muito boa para mim, então vou botar minha cadeira virada para o oeste, vou ficar na praia pegando o sol da direção oeste, que vai me encher de energia, tá? Tô falando isso para vocês entenderem que as direções pessoais independem de setor de casa, não tem nada a ver, é meu, é pessoal. Eu estou andando, imagina assim, aqui tem meu eixo e tem as 8 direções. Tem, olha, então cada uma tem as benéficas e as nocivas. São 4 benéficas e 4 nocivas, assim como na casa, tá? A diferença é que não é no setor. Eu só preciso que fique muito claro que mesmo quando você estiver dentro de casa, essa energia pessoal não tem nada a ver com a estrela que está no setor da sua casa. Você pode estar imerso numa estrela boa pelo mapa da casa, mas ali dentro eu vou escolher para que direção eu vou estar voltada pelo meu mapa pessoal, tá? Então, aqui, esse daqui, né, que eu tinha comentado. F4, aqui é um 6. Como é que eu sei que isso aqui é um mapa de energias do 6? Porque F4 está no noroeste. Noroeste é o lugar do trigrama 6, tá? Então, essa aqui é uma mandalinha para uma pessoa de trigrama 6, tá? Sabe que eu já tenho na cabeça, né? Você falou que é 8. Deixa eu só dizer uma coisa. O 8, quando você colocou nela, você colocou o 8 no nordeste. Aqui, o 8 sempre fica no nordeste. Eu coloquei o F4 no nordeste. Eu não coloquei o 8 no nordeste, ele já está lá. Não sou eu que coloco o 8 no nordeste. O 8 mora no nordeste. Então, como eu Tá? então eu sou norte. Então, exatamente, se o seu resultado, se o seu cálculo deu 1, então significa o seu Minguá 1, você vai usar a tabelinha de direções da casa água, que é F4 no norte. Então, aí eu coloco o F4 nesse norte. Não, ele já está lá, né? Você vai procurar isso, F4 no norte, porque se o seu Minguá é 1, o seu F4 vai estar no norte. E a partir dali você descobre as outras. Você tem livro dela? Então, se o meu é 8, né? Então, ou se o meu é 6, aí eu vou colocar, aí eu já vou saber que é F4, né? Se o meu resultado deu 6, o meu F4 está aqui no noroeste, onde está o 6, e aí eu vou calcular os outros a partir disso. E vou descobrir as minhas direções pessoais a partir desse F4. Tá? Então, a tabelinha para consultar é a mesma para casas e para pessoas. A diferença é o uso que a gente dá a essa informação. Tá? Então, a gente... Só lembrando que, do mesmo jeito que a gente tem que girar o transferidor
para coincidir com as direções magnéticas, quando a gente vai usar a mandalinha também. A gente vai ter que sempre ter uma bússola para poder alinhar a mandalinha com as direções reais. Norte com norte, sul com sul, leste com leste, oeste com oeste. A partir do meu eixo. Tá? Ai, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Cada vez mais. Tá? É que são várias informações, né? Ainda tem gente que pergunta assim, por que você não dá intensivo tudo junto? Imagina, eu já dei, mas é coisa demais, né? Para pessoas que já têm uma noção de alguma coisa. E daí já, muito já precisa falar. Do zero é complicado, né? E aí, então eu já andei dando já abordei um pouquinho isso, mas vamos falar explicitamente, né? Como que a gente vai usar essas nossas direções pessoais? F1, F2 e F3 são boas para atividades dinâmicas, trabalho, estudo. Da mesma maneira que o setor F1, F2 e F3 era bom para trabalho e estudo e F4 era bom para descanso, a nossa direção pessoal, F1, F2 e F3, é bom para trabalho. E é quando a gente fica de frente. Por quê? Porque é de frente que a gente recebe. De costas a gente se protege, né? De costas não é a nossa tartaruga? E na frente é a fênix. Então a gente quer receber dessa direção. Se a gente ficar de costas, a gente está bloqueando, né? Então é de frente. A gente quer ficar de frente para a direção de onde a gente recebe F1. A gente quer ficar de frente para F2. A gente quer ficar de frente para F3. Se a gente trabalhar de frente para F4, a nossa produtividade pode cair. Porque a gente vai ficar relaxado, a gente vai ficar muito calmo. Lembra que F4 não muda nenhuma linha? Né? Então, F4, a gente vai ficar com preguiça. Não, pra quê? Calma, né? A gente pode ficar sem iniciativa. Se o nosso trabalho precisar de iniciativa, a gente pode ficar meio sem iniciativa. Então, mesmo dentre as favoráveis, F4 ela é melhor para dormir, não é tão boa para trabalhos dinâmicos, tá? Mesmo se for para estudo, a gente vai pegar o livro e vai acabar cochilando, né? Que a gente vai ficar pacato demais. E na hora de dormir, é para onde a nossa cabeça está apontando, porque quando a gente dorme, a gente não tem frente. Né? Quando a gente está deitado, a gente pode pode estar de barriga para cima, virado para um lado para o outro. Então, e os nossos chakras, eles ficam menos ativos durante a noite. Esse chakra coronário, o chakra da cabeça, é o que fica mais aberto, porque durante a noite a nossa alma se desliga do corpo físico. Então, esse chakra aqui é o que fica mais aberto. Então, quando a gente dorme, o mais importante é para onde a nossa cabeça está apontando, quer dizer, a direção da cabeceira da cama. Por isso que a gente fala da cabeceira da cama, porque a pessoa está dormindo, né? E aqui está a cama dela, entendeu? Então, o que importa é a direção da cabeceira da cama. Tem que ficar apontando, o ideal é apontando para F4, que é a melhor direção para descanso, para repouso, mas também pode ser F2, que é saúde, também é uma boa direção para dormir. F3, que é longevidade, né? Harmonia, também é bom. Só dormir de frente para F1 pode deixar a gente muito acelerado, né? A gente está recebendo muito Shen-Ti na hora de dormir, uma energia muito vibrante. A gente pode não conseguir descansar tudo que a gente precisa, porque a gente vai deitar para dormir, mas vai estar pensando no trabalho do dia seguinte. Pode não ser uma preocupação, não é que seja um pensamento ruim, mas você vai ficar com vontade de fazer coisas e não de ficar descansando, né? Então, F1 pode ser um Ti muito dinâmico para a gente dormir. Então, a gente vai levar isso em consideração na hora de dispor
o mobiliário. Então não basta ter tartaruga, não basta ver o fluxo do Qi, a gente também tem que ver se a direção é boa. Ó, vou botando mais uma camadinha, né? É mais uma camada que a gente colocou na nossa análise. Primeiro a gente viu o fluxo do Qi, se não estava entre porta e janela. Depois a gente viu os 4 animais, se tem tartaruga, tigre, dragão, pássaro. E agora a gente vai ver se está numa direção boa. Além de ver se está num setor bom, num setor que tem uma estrela boa, a gente vai ver se está numa direção pessoal boa, tá? E aí, para casal, isso pode influenciar, embora o minguá não seja usado para compatibilidade de casal, mas quando cada um tem um trigrama de um grupo diferente do outro, ó, isso vai fazer com que uma cama numa direção boa para mim não tá numa direção boa para o meu marido, porque nós somos de grupos diferentes e aí não tem como resolver. Se a gente quer dividir a mesma cama, não vai ter jeito, a menos que um durma assim meio na diagonal, sabe? Um dorme retinho na cama e o outro dorme na diagonal, né? Aí nessa hora sempre alguém pergunta, e se a cama for redonda, né? Só que a cama redonda ela é muito yang. O formato da cama redonda é yang, não tem onde botar a cabeceira, né? Então a gente está pensando em resolver um problema e está criando outro, não adianta, não é uma boa solução. Né? Também já ouvi alguém falar assim, e uma cama octogonal, que aí dá para variar, né? Mas também não acho que fosse uma coisa muito harmônica para o casal, né? Quando tem essa diferença de grupos, o que a gente procura fazer é que aquele que está dormindo numa direção desfavorável, que ele fique numa direção favorável durante o dia. Que na hora de trabalhar, de estudar, de fazer as refeições, que ele fique numa direção favorável, tá? E revezar pode ser um pouco mais difícil. Não, digo, será que isso dorme de ponta cabeça? Se um dorme de um lado, outro dorme. Eu durmo desse lado, ele meu marido. Eu durmo bem, ele não dorme. Se a gente trocar isso. Não, mas a direção não vai mudar. A direção não vai mudar. Essa questão da direção não muda. E mudar a cama de posição, em geral, não resolve. Lembra que eu comentei grupo do leste e grupo do oeste? Se eu sou do grupo do leste e minha casa é do grupo do leste, eu vou ter várias opções de posicionar a cama que seja bom para mim. Mas se eu sou do grupo do leste e a casa é do grupo do oeste, eu só tenho uma opção de colocar a cama reta em relação à parede que seja bom para mim. Então não é tão fácil assim ficar revezando posição da cama, né? Então o que a gente procura é isso. Quem dorme para uma direção desfavorável, que procure durante o dia trabalhar, fazer refeição em direções favoráveis. Mas sempre lembrando que a influência da qualidade do setor é mais forte do que da direção. Então a gente nunca vai se colocar num setor ruim só porque daquele jeito eu vou ficar numa direção pessoal boa, não vale a pena. É melhor você ficar numa direção ruim imerso num setor bom, tá? Porque a nossa direção pessoal não consegue neutralizar uma estrela ruim de um setor. Então a prioridade é a energia da estrela da casa. Se a gente conseguir conciliar os dois, ótimo. Se tiver que optar entre uma coisa ou outra, a gente vai ficar num setor bom pela energia da casa. Porque olha lá, a casa é enorme, ela tá, né, a gente está imerso na energia da casa, tá? Então, prioridade é ficar numa estrela boa da casa, tá? Talvez a gente possa Vocês querem continuar ou a gente dá uma pausa e volta depois do almoço? Acho melhor a gente parar e voltar descansado, né? Porque aí eu vou pegar o nosso mapa, aquele que a gente já analisou, e agora a gente vai colocar as pessoas dentro dele.